pelas ruas de Cafarnaum, dizendo seus ensinamentos e tantos, tão desejosos de tocar apenas a sua túnica, ouvir a sua voz e seus ensinamentos. Permita, Pai, nosso bom Deus, que mais uma vez possamos ter nesta noite tão fria a presença de Jesus para acalentar, aquecer os nossos corações. Permita, Pai, que cada um de nós possa, nesse Evangelho, nesse instante, se sentir na nossa casa tão querida, Amor em Gotas. E que os mentores, nossos queridos mentores que vêm nos sustentando por tanto tempo já, que mais uma vez eles possam estar em nossos lares, fortificando, nos intuindo, direcionando para esses dias todos. Obrigado, Pai, obrigado, Jesus, obrigado, mentores. E queremos pedir mais um pouquinho ainda, Senhor. Permita que durante o nosso Evangelho, o nosso lar possa ser impregnado com as vibrações de Jesus, que os mentores possam trabalhar com cada ente querido nosso, que os mentores possam nos aplicar um passe durante o nosso Evangelho. Permita ainda que possamos ter a proteção necessária, a inspiração e o entendimento. E assim, Senhor, felizes que estamos, nós pedimos licença para Ti, para Jesus e ao plano espiritual, para darmos por iniciado o nosso Evangelho da noite. Graças a Deus e graças a Jesus. Obrigado, Pai. Muito bem. Nesta noite nós temos uma missão, uma tarefa muito grande. Nós temos uma proposta nessa noite de falar sobre as bem-aventuranças versus a doutrina espírita. É complicado falar isso. É muito difícil, mas hoje já não fica tão complicado como, sei lá, quantas décadas atrás. Porque quando nós pegamos lá o Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, está na segunda página, lá embaixo, nós temos ali uma frase que Kardec coloca para nós, que a doutrina espírita é a chave para o entendimento, para a compreensão, ele coloca assim, né, dos livros sagrados, do Novo Testamento, do Velho Testamento. E por que tudo isso, né? Porque nós temos a doutrina espírita como a chave para a compreensão. Vamos ligar com o nosso último evangelho que fizemos, daquela parábola tão pequenininha de Jesus, quando fala da massa, das 3 porções de massa com fermento. Nós estamos nesse exato momento, na terceira revelação. A terceira revelação está aí, a doutrina espírita está aí, justamente para deixar bem claro tudo aquilo que Jesus trouxe para nós. E se nós queremos a felicidade, quem nesse mundo não busca a felicidade? Quem neste mundo não busca ser uma pessoa completa interiormente? Muitos procuram em lugares que não vai achar nunca, a traça vai comer, a ferrugem vai corroer, e aí assim vai, né? Mas quem não busca a felicidade? Então, se nós olharmos no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5, 7, 8, 9 e 10, nós vamos ter as bem-aventuranças, e muito bem explicadas. Só que não basta só ali
para que a gente consiga compreender. As bem-aventuranças, elas são extremamente profundas. Nós precisamos, nessas bem-aventuranças, meditar, meditar e meditar, para que a gente consiga começar a compreender o seu conteúdo. Nós sabemos que em cada frase, em cada ensinamento que Jesus nos trouxe, tem muita coisa para ser compreendida. Um exemplo, não verás o reino do céu senão aquele que renascer de novo. Simplesmente ele fala da evolução do espírito. E quando se formos falar sobre evolução, vai longe, vai longe. E as bem-aventuranças não ficam muito atrás, não, porque está ligado diretamente com a evolução e com o progresso. Então, bem-aventurados, né, os aflitos e misericordiosos, tem que ser o nosso objetivo, alcançar ser um bem-aventurado. Vamos começar a ligar com a doutrina tão fantástica que nós temos? Livro dos Espíritos, parte 3, a lei do progresso. Está lá. Então, olha só, Kardec, nessa codificação, nessa doutrina tão fantástica que nós temos, ela veio para nos ajudar, como fala na introdução do Evangelho. Deixar clara, explicar, é a chave para deixar muito claro e explicar os livros que nós temos aí, o Novo Testamento, o Velho Testamento, e assim vai. Se nós hoje vivemos um momento tão importante, nós temos que ver o que tem de importante neste mundo hoje que nós precisamos compreender. Que é a terceira revelação. Se nós somos espíritas, nós temos de conhecer a terceira revelação. É aquilo que nós sempre falamos. Nós temos que estudar Kardec, o romance daqui a 50 anos. Porque nós não conhecemos ainda tudo aquilo que Kardec quis dizer. Vamos lembrar do que Divaldo falou, eu preciso estudar, perguntou para a mentora dele, né? Tá, vai lá, lê o Livro dos Espíritos. Aí ele foi lá, comprou, depois de um mês, já li, lê de novo. Depois de um ano ele falou, já li, agora estude. Então aquele que leu uma vez não leu. Não leu. Aquele que leu 3 vezes está começando a compreender a doutrina. Então, olha só, Kardec, ele vem no tempo certo, no momento certo, trazer uma terceira revelação para ajudar a separação do joio e do trigo. Olha só que interessante que nós temos aí. Quando falamos da separação do joio e do trigo e tudo aquilo que nós estamos fazendo aqui neste mundo, então as bem-aventuranças, é complicado vivenciar para ser um bem-aventurado nos ensinos que Jesus nos traz. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Quem é que tem paciência de aguentar uma dor, um sofrimento, uma necessidade tão profunda que ele vai conseguir suportar aquela dor? Não é? Então, a gente vê, bem-aventurados os famintos e sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição pela justiça, porque deles é o reino dos céus. Os pobres de espírito, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm de fome, porque serão saciados. Olha só, em cada frasezinha dessa, tem uma sequência de muita lição de casa que nós temos a fazer. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. O que é a pobreza de espírito? Aquele que se eleva será rebaixado, aquele que
ah, ah, ou seja, não tirar de dentro de si que hoje, com a tamanha falta de evolução que nós temos, nós somos ricos em orgulho, egoísmo, vaidade, rancor, birra e mais um monte de bobagem que a gente traz ainda em intensidade maior ou menor, mas a gente traz. Precisamos ser pobres nisto e colocar qualidades. É fácil? Não é fácil. Não é nem um pouco fácil. A pureza de coração. Bem-aventurados porque verão a Deus. Aí a gente lembra lá que tem aquela passagem que apresentaram-se as crianças, deixar vir os pequeninos, aquele que se assemelhar às crianças, os pequenos, né, possuirão o céu e tudo mais. Olha a lição de casa que nós temos aí. Nós temos que meditar. Meditar. Meditar em cima de cada aprendizado desse, brandos e pacíficos, olha a paciência, a afabilidade, a doçura. Não é fácil conquistar essas qualidades. Essas qualidades todas, elas fazem parte do homem de bem, que está lá no capítulo 17. Bem-aventurados que são misericordiosos. Os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Então, é perdoando para que Deus, nosso bom Pai, nos perdoe. Nós temos uma lição muito interessante no capítulo 12 do Evangelho, que é amai os vossos inimigos. Então, olha só, vamos lá agora. Nós temos uma grande lição de casa para ser feita, que é conquistar qualidades para que a gente consiga ir se tornando aos poucos, conquistando a bem-aventurança, o bem-aventurado, o homem de bem, começar a conquistar qualidades espirituais dentro do nosso ser, para que a gente consiga se melhorar espiritualmente. Olha a lei do progresso aí, para que a gente consiga se evoluir. Então, poxa, mas que bacana, que coisa interessante que tem aí. Tem algo muito interessante. Então, quer dizer que nós temos de conquistar qualidades, porém, nem todos conseguem, têm o mesmo nível de paciência do que os outros. Então, aquele que tem um nível de paciência um pouquinho mais do que o outro, então ele já consegue ser ter um pouquinho dessa bem-aventurança, os mansos e pacíficos, porque ele encara melhor os problemas, as dificuldades e as pessoas que não pensam, que não agem corretamente com ele, qualquer coisa assim. E os outros não. Então, aí a gente olha nesse capítulo 9 do Evangelho, tem lá, né, paciência e a cólera. Quem sofre mais? Aquele que não conquistou tanta paciência dentro de si. Então, nós temos uma dose de paciência. É bem isso. Então, à medida que nós vamos conquistando, o conquistando, eu já tenho paciência. Não, quem tem paciência não perde. Então, assim, não, eu perdi a paciência. Não, não perdeu, porque você não tem paciência. Quem tem, não perde. O meu nível de paciência não chega a tanto. É mais certo falar assim. Porque chega uma hora que vai, a panela de pressão vai pegando pressão. Chega uma hora a pessoa explode. Ou ela explode e põe para fora, ou ela se explode, tem um troço e cai no chão. É mais ou menos isso, né? Então, veja que interessante. Quando a gente começa a estudar as bem-aventuranças, estudar o que Kardec coloca para nós, é muito interessante, porque nós vamos ver que nem todos nós estamos no mesmo nível de compreensão. Nós temos capacidades diferentes de suportar acontecimentos da vida diferente de um e de outro. Se eu compreendo, se nós compreendemos a capacidade que cada um tem e é diferente do outro, olha que bacana. Através da compreensão, nós vamos começar a perdoar o nosso próximo. Porque nós vamos compreender
que ele está no nível de compreensão dele, o tanto que ele conquistou, e ele faz o que faz, porque ele ainda não consegue trabalhar o materialismo, o egoísmo, a vaidade, tanta coisa que tem nele. Tem certas coisas que nós... É o inverso, né? Você faz uma tempestade no copo d'água. Nós podemos estar fazendo tempestade no copo d'água em outras situações. O inverso. Então, olha só, isso daí é muito interessante, porque a gente começa a ver que as bem-aventuranças, elas estão também intimamente ligadas com a nossa evolução. E bem-aventurados os aflitos, os pobres espíritos mansos. Puxa, então eu tenho de conquistar estas qualidades para que eu consiga evoluir. E aí a gente vai lá nas leis morais, né? Ó, leis morais. Então nós temos lá uma lei que chama Lei da Sociedade. A Lei do Progresso. Lei da Igualdade. Da Liberdade. Justiça, amor e caridade. Nós vamos ver que as bem-aventuranças estão diretamente ligadas aí. Se nós começarmos a compreender as leis morais, as leis naturais, e depois começando o estudo do Evangelho, pegando as bem-aventuranças, detalhando, sem pressa. Ah, eu já li. Não, devagar, não tem pressa de acabar um livro. O livro não começa, não tem pressa de acabar o livro. Tem que degustar os ensinamentos que tem ali, as frases. É assim que a gente faz. E a lição de casa, que cada uma nos arremete, é muito, porque ela vai nos levar a uma meditação sobre o progresso que nós temos que realizar dentro de nós. Esse progresso, quando Kardec, na codificação, quando ele recebia aquelas comunicações, as cartas, até uma comunicação, a psicofonia, então ele começou a ver que existem muitos espíritos do outro lado que ele identificou que tem uma sociedade extremamente complexa do outro lado. E ele classificou nas suas ordens e nas suas classes. Em 3 ordens e 10 classes que nós temos ali. Começa na pergunta 100, a escala espírita, no Livro dos Espíritos. Então nós temos esta escala que, olha só, ela vai diretamente fazer com que a gente veja qual é o nível que nós estamos nas classes. Se nós olharmos ali a 2ª ordem, que são lá os bons espíritos, então nós vamos ver que ali nós temos espíritos benévolos, sábios, de sabedoria, espíritos superiores, mas a gente olha as características desses espíritos. Hoje, nós temos um pouco de bondade. Estamos longe da bondade, do amor que o Cristo tem, e os espíritos superiores também. Estamos longe, mas temos um pouquinho. Sabedoria, temos um pouquinho. Agora, quando a gente olha a 3ª ordem, que nós estamos ali, né, com o pé cheio, espíritos imperfeitos, que é a terceira ordem, que vai da classe 6 a 10. Nós somos espíritos inferiores ainda, imperfeitos. Mas, começando a colocar o pé nas classes da 2ª ordem dos bons espíritos. Por quê? Muitas pessoas, sem perceberem, já começam a agir conforme as bem-aventuranças, as recompensas que se tem com o trabalho do aperfeiçoamento que nós vamos fazendo durante a nossa reencarnação. A lei da reprodução. Olha, a lei da reprodução, ligada com a lei do progresso. Elas se conectam. Então, com o trabalho que nós vamos fazendo
mediante as necessidades que eu quero ser um bem-aventurado, vou trabalhar qualidades, vou ser pobre de espírito, vou ser manso, pacífico, misericordioso, vou saber trabalhar as aflições, as minhas dores. As minhas aflições são necessidades reencarnatórias, de expiações ou de provas. Então, com este trabalho, nós, de forma imperceptível e automática, nós vamos começando a elevar o nosso padrão vibratório, vamos progredindo e vamos começando já a colocar o pé lá na segunda ordem, a pontinha do dedo, tá? Na segunda ordem da nossa evolução, conquistada e merecida pelo trabalho feito. Olha que bacana, então, que a gente tem. Quando a gente começa a ver as bem-aventuranças, elas estão extremamente associadas à lei do progresso, ao progresso, à nossa necessidade de evolução. Não tem como ser diferente. Não tem. E por que é importante essa observação? Essa observação do trabalho de ser um bem-aventurado, uma pessoa boa, né, quando a gente escuta fora da caridade não é salvação, que tem lá no capítulo 15 do Evangelho, então a gente começa a ver, né, mas quais são os meus benefícios, o que eu posso esperar no plano espiritual, eu, no meu desencarne. Vamos lá no livro Céu e Inferno também, que Kardec coloca para nós, escrito em 1865. Esse livro tem duas grandes partes. A primeira é a doutrina e a segunda parte são exemplos. Nós temos, nesses exemplos, depoimentos de espíritos de como eles se encontraram ao voltar para o plano espiritual. Só que é muito interessante o capítulo 1 dessa segunda parte, desses exemplos, que ele fala do passamento. Assim como a gente estuda a reencarnação lá no Livro dos Espíritos, na parte 2, da volta do espírito, né, ao mundo carnal, do plano espiritual para o mundo corporal, nós temos aqui um detalhe dizendo do passamento. Então, Kardec, nesse capítulo, ele começa a dizer para nós que no momento do desencarne, assim como a reencarnação, o perispírito, na formação do corpo, ele vai envolvendo, vai se amoldando, vai formando ali, vai envolvendo todas as células do corpo durante a reencarnação, a formação do corpo. No desencarne, o desencarne só é completo após o desligamento do perispírito, desligamento em todas as células do corpo que está ficando. O passamento, ele descreve, vale a pena dar uma lida lá nessa segunda parte, o comecinho da segunda parte, o passamento. Então, esse desligamento do perispírito no corpo físico, assim como ele se ligou célula a célula, ali ele vai se desligando célula a célula. E o desencarne só é completo após o desligamento de do perispírito em todas as células daquele corpo que está ficando. Esse desligamento, ele pode ser rápido ou pode ser muito doloroso para o espírito que desencarna. E vai depender do materialismo dele. Do materialismo, de como ele desencarnou, se ele provocou o desencarne através do suicídio, então esse daí, ele, pensando em se livrar de um problema, está arranjando mais um monte. E vai sofrer muito mais, ele não tem ideia. Então o passamento que Kardec descreve ali é muito bacana, porque ele coloca de um jeito claro, sem dúvidas. E depois,
partir do 2º capítulo, ele coloca comunicações espirituais, de espíritos felizes, em condições medianas, espíritos sofredores, suicidas, criminosos arrependidos, espíritos endurecidos e espíritos em expiações terrestres. Cada um deles, quando retorna, ele retorna numa situação que ele próprio criou, através da sua vida, do jeito que a vida que ele levou, do que ele pensou, do que ele cultivou, do que ele fez, do que ele deixou de fazer também. Não fiz o bem, não fiz o mal, mas deixou de fazer. É culpado também, que não fez nem o bem nem o mal. Então, o desencarne tem que ser uma preocupação nossa, assim como o André Luiz fala no livro Nosso Lar, que o umbral tem que ser uma preocupação daqueles que estão encarnados. Está escrito lá, André Luiz fala isso para a gente no livro Nosso Lar, quando ele está falando do umbral. Tem que ser uma preocupação nossa esse retorno. E se nós começarmos a tratar as bem-aventuranças com mais carinho, meditando sobre elas, quais são as lições de casa que nós temos que fazer? Como será o nosso desencarne? Rápido? Ou vai ser doloroso o desligamento? Ninguém pode desencarnar por nós, não é nós que vamos ter que desencarnar por nós. Quando a gente for, o desligamento é nosso. Ninguém vai fazer por nós. Não, faz aí que depois eu volto. Tá? Não é assim que funciona, não. Nós aqui vamos ter que fazer, passar por ele. Vamos colher o que nós cultivamos, o que plantamos, os corações que transformamos, que ajudamos, e sei lá quanta coisa que a gente pode fazer. Como nós vamos querer ser lembrados no nosso passamento? Graças a Deus ele foi embora, não vai mais ficar falando o capítulo do Evangelho. Ou, poxa, que pena, né? Pessoa boa foi embora. Como nós queremos? Então, quando Kardec ele coloca na introdução que a doutrina espírita é a chave para a compreensão dos livros sagrados, do que Jesus disse, e se nós temos, já no primeiro capítulo, não vim desse da lei, Moisés, Jesus, doutrina espírita, essas 3 revelações, e a doutrina espírita é a terceira revelação, nós temos de compreender o que é isso. Nós temos que saber o que é essa doutrina. Sabe por quê? Nós temos que começar de uma forma bem ativa a compreender a doutrina, as bem-aventuranças, porque às vezes a gente até tem pessoas que pensam assim, poxa, se eu vivesse, se eu tivesse lá naquela época que Jesus viveu, nossa, eu ia ser um apóstolo, eu ia dizer os seus ensinamentos, iria espalhar o evangelho que nem Paulo fez, e piriri, piriri, piriri. Não é? Nós já percebemos que momento nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo um momento histórico da humanidade. Todos nós. E nós temos um papel extremamente importante nesse momento histórico. Todo mundo fala da transição, mas ninguém percebe que está vivendo a transição. Olha, vou abrir a janela, amanhã vai ser um mundo melhor. Ai, que beleza que vai ser, pipoca. Né? Não, nós estamos vivendo uma fase histórica. Nós fazemos parte deste momento. Nós estamos presentes na transição planetária. E qual é a nossa colaboração? Qual é a nossa colaboração com essa terceira revelação? No livro Vida e Estudo, ou Estudo e Vida, alguma coisa assim de Emmanuel, no item, que é o item 40. Lá, Emmanuel fala assim que a maior caridade que nós podemos fazer para a doutrina espírita é a sua divulgação. Nós estamos divulgando a doutrina.
Nós estamos estudando a codificação, para poder falar da codificação. Nós estamos em quarentena. Quando voltar ao centro espírita, muitos vão perguntar para a gente, o que é a doutrina espírita? O que é esse negócio aí de livro dos espíritos? Nós vamos saber falar? Nós temos que estudar. Nós fazemos parte do movimento da transição planetária. É importante. É um plano muito grande. E nós estamos preparados. Nós estamos nos preparando para esse passamento, como Kardec fala no livro Céu e Inferno. Nós conhecemos a terceira revelação. Os espíritos que são responsáveis pela transição planetária, eles contam com cada um de nós, que dirige uma sala, que faz uma orientação, que está à frente de uma sala, que recebe pessoas no saguão para entrar na sala, na frente da casa, porque são pessoas, as primeiras a serem questionadas do que acontece aqui nessa casa, como é que funciona. Vocês professam a doutrina espírita, o que acontece, como é que não é. O plano espiritual, olha só, eu só falando no plano espiritual, né? Não só os mentores da nossa casa, mas um plano espiritual responsável pela evolução da humanidade. Nós somos um pouquinho assim de gente, um pouquinho de nada assim de gente. Mas tem outro pouquinho lá, outro lá, outro lá, outro lá, outro lá, outro lá. E às vezes a gente acha bonita aquela prece, né, de São Francisco. Ah, meu Deus, meu Pai, que eu possa mais consolar, que ser consolado, amar, que ser amado. Mas o que a gente mais faz é pedir para a gente, só falta pedir para ganhar na loteria. Mas nós estamos pedindo pelo próximo, nós estamos estendendo a mão para o próximo, estamos nos preparando para esta volta. Minha gente, quando a gente olha lá, né? Aqui a Luana, ela fala para mim a fila de vibração que tem, pessoas com problemas no WhatsApp de vibrações. É muito problema. Imagina quando voltar ao centro, quantas pessoas que vão estar com problemas. Médiuns desequilibrados. É muito. E nós temos que estar preparados, não lendo romance, estudando a codificação, para poder ser espírita, porque Kardec deixa muito claro no livro dos Espíritos. Espírita é aquele que estuda a doutrina espírita, senão é espiritualista. Eu acredito na reencarnação, é espiritualista. Espírita é o que estuda a doutrina espírita. Então nós temos que nos ater a isso. Desculpe, assim, eu sou muito fã de Kardec, não tem como ser diferente, né? Porque esclarece, é gostoso, quando você começa a ver a dinâmica, esse aprendizado, tudo isso como acontece. Mas nós temos que nos preparar para este grande, né? Para esse grande momento que já está acontecendo. Quando a gente lê a Revista Espírita, são 12 volumes, de 1858 a 1869. Quando a gente lê a Revista Espírita, ali no ano de, não vou saber dizer o certo, não, mas 59 ou 60, 1859 ou 60, deve ser por ali. Kardec, ele já coloca ali que espíritos de outras esferas já estavam reencarnando ali para a transição. Ele não fala a transição planetária, mas ele fala para a grande transição do mundo, para a reforma, alguma coisa assim, não me escapa agora como é que é a palavra certa. Mas ali ele já fala, a transição não é rápida, ela é lenta, porém gradual e constante. Quando a gente lê o livro do Divaldo, Transição Planetária, Amanhecer de uma Nova Era, tem outros que falam da transição, bacanas. É estudo, tem que ler estudo. Nós fazemos parte desse momento. Um grande momento. E nós temos que estar com o plano espiritual, ajudando nessa transição, ou o quê? Aonde? É muito importante. É muito importante a nossa presença. Não é frequentar um centro, é fazer parte dele. É diferente.
frequentar, você vai lá, toma um passo do evangelho, vai embora e tchau. Agora, fazer parte, é começar a se inteirar dos estudos, das salas de aula, da orientação e das atividades que tem, da assistência social. Falar nisso, olha, quem tiver doação, assistente social, tá aí, depois fala com a Fabíola. Então, olha só que importante, que momento grande vivemos. Moisés, a primeira revelação. Jesus, a segunda. Doutrina espírita, a terceira. E nós estamos vivenciando o momento da terceira revelação. Todos nós, cada um de nós, é muito importante para o plano espiritual. Por isso que o plano espiritual não desiste nem um instante de cada um de nós. Podemos ter certeza que nesse instante cada um de nós tem aí do lado um mentor, fortalecendo, amparando, doando energias do mais alto. Com certeza nós temos aí um mentor do nosso lado, nos ajudando, porque cada um de nós é muito importante para Deus, para eles, nesse momento de transição. Então, quando nós falamos das bem-aventuranças versus doutrina espírita, nós não podemos esquecer que é através da observação dessas bem-aventuranças que vai começar a proceder uma grande transformação dentro de nós, através da conquista de qualidades espirituais para sermos um homem de bem. Como fala lá no capítulo 17, serem perfeitos, o homem de bem. Então, vamos atrás do conhecimento. Vamos compreender esta terceira revelação que está impulsionando a transição planetária que estamos vivendo hoje. Esse mundo turbulento, as nossas dores, aflições, necessidades, nós temos que nos fortalecer para que, capítulo 6 do Evangelho, Cristo Consolador, para que a doutrina espírita nos console, o Consolador prometido, é conquista, através do conhecimento da razão. E através disso, vamos lá no capítulo 19, a fé que transporta montanhas, onde vai nos ajudar a transpor as nossas dores, necessidades, aflições, os momentos difíceis que vivemos agora, tantas dores que a gente vê pela frente, quando a gente caminha, fica sabendo, é complicado tudo isso, mas temos que saber lidar. Então, vai aí a nossa mensagem, é assim, mostrar que a terceira revelação, a doutrina espírita, ela é a doutrina e ela merece uma atenção muito grande de cada um de nós, porque é por ela que irá acontecer a grande transformação em nossos corações. E através dela. Aí a gente lembra, meu Deus, que eu possa mais amar do que ser amado, perdoar que ser perdoado. A oração de São Francisco é bonita, mas é bem isso, que nós possamos amar mais do que ser amado, é compreender mais do que ser compreendido. Olha que bonito que é isso. E é só através dessa fé, desse Consolador, que vai nos dar a razão de poder compreender o mundo, a situação e as pessoas. E assim nós encerramos o Evangelho. Eu agradeço já a todos, a paciência de nos ouvir. E vamos lá, vamos para nossas vibrações. Vamos serenando novamente o nosso pensamento. Estou colocando a musiquinha aqui, que a musiquinha é boa. Vamos então fechando os nossos olhos mais uma vez. Mentalizando Jesus com os braços abertos. Vamos mentalizando a nossa casa,
as nossas reuniões, os nossos encontros. Obrigado, Deus, obrigado, Pai, por cada instante que vivemos, por cada instante que virá pela frente. E nesse instante queremos, como sempre, pedir. Queremos pedir pelo mundo que vivemos, tantas dores, tantas necessidades, tanto sofrimento. Quantos lares em desajustes, corações tristes, amargurados, corações sem esperança, sofrido de uma vida tão difícil que precisa passar nesta vida. Os hospitais, corações endurecidos pelo orgulho, materialismo, as guerras. Pedimos a Ti, Senhor, que permita que Jesus e sua falange de espíritos tão angelicais possam envolver este mundo que vivemos. Todos esses corações. Queremos pedir também para estes nomes que foram colocados no chat. Jesus possa estar em cada lar, em cada coração, levando o que cada um estiver necessitando para aliviar suas dores, suas necessidades. Ilumina, Senhor, o nosso lar, nossos entes queridos. E para nós, conforme o nosso merecimento, ajuda-nos a tirar esse materialismo que nos prende a mundos tão inferiores ainda. Dá-nos a força para vencer esse primitivismo que habita em nós. E renova sempre, Senhor, sempre as oportunidades para podermos trabalhar em sua seara, em sua vinha. E assim, Senhor, felizes que estamos, nós pedimos licença para Ti, para Jesus e ao plano espiritual que assistiu cada um de nós, para darmos por encerrado o nosso Evangelho da noite. Graças a Deus e graças a Jesus. Obrigado, Pai.